RCP Notícias. Às 7 da manhã em Cabo Verde, agora notícias no primeiro jornal a abrir. Vamos conhecer os destaques desta edição. Cabo Verde abstém-se na votação da resolução das Nações Unidas que pede cessar fogo humanitário urgente na faixa de Gaza. Presidente da República apanhado de surpresa. Cabo Verde deve aproveitar a embalagem da transição climática e introduzir uma transição energética mais adequada, capaz de gerar riqueza para o país. Reparo do deputado da UCID, António Monteiro. Hoje é dia de debate com o primeiro-ministro sobre alterações climáticas, a contribuição de Cabo Verde. O mundo chega a entendimentos, avança transição energética sem combustíveis fósseis. A progressão dos professores e demais funcionários da UNICV está conseguida depois de negociações concluídas ontem entre sindicatos e administração. O Conselho das Finanças Públicas lança hoje o site oficial para publicitação dos relatórios. Bancadas municipais do PCV e do MPD na Assembleia Municipal da Praia com leituras contraditórias sobre o estado do município. O estoque de leite materno no Hospital Agostinho Neto está em ruptura iminente. Ucrânia, alvo de bombardeamentos esta madrugada, enquanto o presidente Zelensky encontra-se nos Estados Unidos. Conhecidos os destaques, o desenvolvimento destas e de outras notícias para conferir já de seguida numa edição do Júlio Vera Cruz Martins. Bom dia. Votos renovados de bom dia, gratos pela preferência que nos dá. Cabo Verde abstém-se na votação da resolução que pede cessar-fogo humanitário urgente na faixa de Gaza, aprovada ontem pela Assembleia Geral das Nações Unidas por larga maioria, 153 votos a favor, 10 contra, 23 abstenções. A posição do Governo, esclarece nota do Ministério dos Negócios Estrangeiros, explica-se com a recusa da condenação dos atos terroristas praticados pelo Hamas contra o Estado de Israel no dia 7 de outubro passado, como consta da cláusula proposta pelos Estados Unidos. Segundo a nota, o Governo, ao mesmo tempo que reitera a sua posição inequívoca relativamente ao conflito que opõe Israel ao Hamas, reconhece o direito do povo palestiniano de constituição do seu Estado, que deve conviver ao lado de Israel. O Governo reafirma que continua a fazer clara distinção entre movimentos extremistas que defendem a destruição de outros Estados e o povo palestiniano, que deve merecer todo o apoio da comunidade internacional, sobretudo no contexto da atual crise. O Ministério dos Negócios Estrangeiros realça que é essencial que tudo seja feito para que a ajuda humanitária bilateral e multilateral continue a beneficiar os civis palestinianos e, por isso mesmo, Cabo Verde, diz a nota do Governo, vai continuar a facilitar o transporte de bens e equipamentos, concedendo prontamente autorizações de sobrevoo e aterragem a aeronaves empenhadas neste esforço. Fontes do Palácio da Presidência da República dizem que o chefe de Estado não foi informado sobre o sentido do voto de Cabo Verde na Assembleia Geral das Nações Unidas. O país deve aproveitar a embalagem da transição climática e introduzir uma transição energética mais adequada, capaz de gerar riqueza para o país. O reparo vem do deputado António Monteiro a propósito do debate com o primeiro-ministro sobre alterações climáticas, a contribuição de Cabo Verde, um tema proposto pela UCIDA. O que está em causa é a nossa atitude perante as alterações climáticas e os efeitos que estas alterações poderão impactar nas ilhas de Cabo Verde, caso houver a subida das águas do mar, como se prevê com o aumento da temperatura. Ora, independentemente da nossa capacidade de poluir, nós temos que ser um exemplo para incentivarmos os outros países, os mais poluidores e os poluidores médios, a tomarem decisões que nós estamos a tomar, para que possamos preservar o meio ambiente no futuro. António Monteiro alerta que o Governo está a fazer o contrário do que defende a UCIDA. Nós temos chamado a atenção do Governo de que precisamos dar um tratamento diferenciado ao lixo.
mas isto não acontece. É só ver aquilo que acontece em São Vicente, com a queima a céu aberto, aquilo que acontece em Santiago, com a questão de lixeiras controladas, aterro sanitário. Nós entendemos que isto não serve ao país. Nós temos hoje outras tecnologias para o aproveitamento destes mesmos lixos. Outro sim, argumenta o deputado da UCID, o governo deve ir além das palavras. António Monteiro dá o exemplo das energias renováveis, cuja penetração na rede pública é ainda insuficiente, apesar do grande potencial. O PICV aponta que a problemática das alterações climáticas deve ser encarada como um desígnio nacional. O deputado Fidel de Pina sugere o caminho que o governo deve seguir, a participação da sociedade civil. Fidel de Pina pede esclarecimentos sobre o estado da implementação do projeto de dessalinização de água financiado pela cooperação japonesa. A nível da produção de energias limpas, falo das energias renováveis, também foi feito um grande trabalho na governação do PICV, lembrando que nós conseguimos atingir mais de 20% de produção de energias renováveis em 2016. Com o descontinuar das políticas públicas, houve uma redução para cerca de 16%. Há uma questão também que nós aqui devemos sinalizar, que tem a ver com a apanha de areia, que é também uma realidade. Nós sabemos que há muitas famílias que dependem disso para o seu sustento, mas nós sabemos também dos impactos nocivos que tem, consequências que pode trazer para os terrenos agrícolas litorais, causando a penetração da sanalização dos lençóis freáticos, quando nós sabemos que, nesse caso, Cabo Verde tem apenas 10% de solo arável. A questão do apoio à sociedade civil é vista pelo MPD como um não assunto, nas palavras do deputado Euclides Silva. Há um critério claro para a atribuição de fundos públicos a qualquer organização da sociedade civil, portanto, de forma muito transparente, bem diferente daquilo que era a prática no tempo do PSV, em que o Fundo do Ambiente eram fatiotados com associações camaradas, dirigidos inclusive pelos deputados do PSV. Como tinha dito, Cabo Verde contribui de forma irrisória para o aquecimento global, mas como qualquer pequeno estado insular, sofre as consequências e o governo tem estado a trabalhar que é para minimizar esses impactos, tanto no mundo rural como no meio urbano. Basta ver que Cabo Verde, quando chove neste momento, são chuvas torrenciais e basta ver os investimentos que foram feitos, por exemplo, na drenagem de água, não só aqui na cidade da Praia, mas um pouco por todo o país também, que é para proteger as casas e os investimentos, mas também toda a requalificação das orlas marítimas na Cidade Velha e noutros municípios, são investimentos que também tendo em vista esses novos fenómenos naturais. O debate com o Primeiro-Ministro é o único ponto previsto para hoje. Os líderes mundiais que participam e todos os países representados na Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas concordam com uma transição histórica sem combustíveis fósseis. O acordo foi alcançado esta madrugada. A ação nesta década é crucial, com o objetivo de alcançar a neutralidade carbónica em 2050. O acordo é considerado histórico por vários países, uma vez que se reafirma o abandono dos combustíveis fósseis a fim de evitar as piores consequências das alterações climáticas. Na abertura da sessão plenária da sessão de encerramento, os delegados adotaram a decisão preparada pelos Emirados Árabes Unidos, provocando aplausos de pé e estrondosos aplausos mesmo dos delegados. A decisão é considerada histórica. A progressão dos professores e demais funcionários da UNICV está conseguida, depois de negociações concluídas ontem entre sindicatos e a administração da universidade. No total, são 218 docentes e 117 discentes, como confirma o presidente do Sindicato dos Professores de Santiago. Durante a negociação ficou claro que os professores da UNICV vão beneficiar de 1, 2 a 3 progressões, tendo em conta que desde 2009 a esta parte não tiveram quaisquer progressões na carreira. Nesse aspecto, todos, de acordo com o tempo do serviço, vão beneficiar
desse ato. Portanto, depois da progressão, terão agora o direito à promoção em 2024. Mas a progressão vai ser ainda neste mês de dezembro. As contas apontam para um esforço financeiro de pouco mais de 60 mil contos. Abrão Borges está convencido que o sucesso das negociações com a administração da UNICEV pode ter um efeito positivo nos próximos encontros com o Ministério de Educação no que respeita à situação dos professores do ensino básico e secundário. Nós acreditamos que sim, se há dinheiro para resolver o problema do ensino superior, é claro que vai haver, de certeza, um montante também para a resolução dos problemas dos professores do ensino básico e secundário. Nós podemos chegar a um entendimento desde que nós consigamos outros benefícios e relacionado com o que nós almejamos, é claro que sim, que nós chegaremos a um bom porto. A próxima ronda negocial entre o Ministério da Educação e os 3 sindicatos dos professores está programada para esta semana. www.cfp.cv é este o endereço do site do Conselho das Finanças Públicas, que é lançado hoje na cidade da Praia. Carla Carvalhal, vogal da instituição, alerta que o site obedece ao requisito legal de publicitação dos relatórios. Para além disso, nós pretendemos com o site também aumentar a literacia orçamental e com isso elevar o nível do debate público sobre as finanças públicas, fomentar a maior participação dos cidadãos, uma participação já mais informada. Pretendemos também contribuir para que hajam mais publicações científicas de temas a ver com as finanças públicas, a sustentabilidade das finanças públicas, a sustentabilidade das contas públicas, sobre as nossas análises sobre as autarquias locais. No essencial, o site tem caráter informativo e é um instrumento de consulta acessível ao grande público. Através do site nós, portanto, iremos publicar os tais relatórios, que são os nossos relatórios com parecer sobre as contas públicas, tanto da execução orçamental como do Orçamento de Estado, como também as análises às autarquias locais. Vamos disponibilizar também os dados que são subjacentes a essas análises e temos também um canal de comunicação de perguntas e respostas. São vários tipos de relatórios. Neste momento, por exemplo, nós já temos o relatório que nós fizemos sobre o Orçamento de Estado, não é? Sobre o cumprimento das regras orçamentais. Já fizemos também um parecer sobre as projeções macroeconómicas que serviram de base para a definição do Orçamento de Estado e será sempre nesta base. O ato de lançamento do site do Conselho das Finanças Públicas acontece hoje a partir das 9 na sala de conferências do Ministério das Finanças. As bancadas do PCV e do MPD na Assembleia Municipal da Praia continuam com visões opostas sobre os 3 anos de Francisco Carvalho, nomeadamente no que toca a sectores como o financeiro e das infraestruturas. Avaliações feitas na sessão extraordinária especial realizada ontem sobre o estado do município. O presidente da Edilidade da Praia critica aquilo que classifica de tentativa de estrangulamento por parte do governo. Francisco Carvalho refere Cândido Fortes uma redução de 55% nas transferências do Executivo para a autarquia da capital. O representante da bancada municipal do MPD, Manuel Alves, fundamenta a posição de que foram 3 anos de retrocesso, alegando que a Câmara da Praia não apresenta projetos e dados requeridos para o acesso aos financiamentos públicos. Situação péssimo e negativo, num estado de retrocesso. Projeto de praia. É preciso Câmara apresenta projeto. É um Câmara que te apresenta num projeto. Dinheiro público que pode ser transferido sem nenhum projeto, sem nenhum contrato ou programa. E basta tomar exemplo na Câmara de PICV, sobretudo na Câmara de Santa Cruz, para hoje como que está relacionado com o governo. O governo central é responsável pela habitação social de pessoas. E casas de banho, por exemplo, que o governo está a construir. O governo está a pedir Câmara nomes de pessoas para o BC5 quadrado na quadrado social. Câmara querer dinheiro.
para trabalhar, sendo nome, para jogar na que nível que está enquadrado, para ele gerir o que ele quer. Entendimento oposto tem o líder da bancada municipal do PAICV, Aquiles Barbosa, que recorda o efeito das crises destes 3 anos e desconstrói o argumento utilizado para a não transferência de fundos à Câmara. O Fundo do Turismo e a Câmara anterior toma adiantado até 2024. A Câmara atual que tem acesso a esse fundo. O Fundo de Ambiente exigir um conjunto de requisitos, mas a outras câmaras é dado ele diretamente. Mesmo apresentando todos os projetos, não é questão de projetos. Repara, vésperas de eleições, a Câmara anterior faz um empréstimo de 89 milhões de escudos. Ele inicia um conjunto de obras no âmbito de PRA. Como é espera de eleições, automaticamente aquele verbo vai ficar bloqueado. Há pouco tempo, esse verbo foi disponibilizado para um banco e ele entra num conta sei que lá, para amortizar esse dívida. O recurso a caráter social, que é um mecanismo que o governo tem, ele utiliza isso. Ele chega a pessoas mais carenciadas, mas é que está a fazer uma parceria com essa Câmara. O presidente da Câmara Municipal da Praia realça o recurso a outros parceiros para viabilizar a gestão do município e critica o governo que acusa de ter tido 2 pesos e 2 medidas. Em 2019, nas vésperas de eleições, o MPD transferiu para a Câmara da Praia quase que 1 milhão de contos. Em 2020, foram 700 mil contos transferidos. Em 2021, a partir do momento que nós chegamos, a transferência do governo para a Câmara da Praia cai a pique, menos 55%. Portanto, é um sinal claro da forma como o MPD fez de tudo para estrangular o município da Praia. Eu não estou a dizer que houve estrangulamento, houve tentativa. Realça que nesses 3 anos de mandato, grande parte dos problemas do município da Praia foram resolvidos graças à capacidade de arrecadação da Câmara, que estimou uma média de 10 milhões de contos ao nível orçamental e conseguiu arrecadar em média cerca de 6 milhões de contos. O estoque de leite materno no Hospital Agostinho Neto está em ruptura iminente. A enfermeira responsável pelo Banco de Leite, Esther Lopes, apela às mães que doem leite, um alimento carmelita do Rosário essencial, sobretudo aos prematuros. O Banco de Leite do Hospital Agostinho Neto já teve dias melhores quando se fala no armazenamento de leite materno, o que dava uma certa tranquilidade e segurança aos responsáveis pelo banco de leite. Infelizmente, explica a enfermeira Esther Lopes, a quantidade de leite humano em estoque não é suficiente para cobrir as carências, principalmente dos serviços de neonatologia. O banco de leite funciona com doações voluntárias das nossas doadoras e, nesse momento, nós estamos na época baixa. No hospital estamos com poucas grávidas, poucas parturientes e isso reflete diretamente na doação. Já tivemos melhores altura em que havia doação domiciliar, que as mulheres que estão amamentando, que estejam em casa e queiram fazer a doação, tivemos uma altura que tivemos muitas doações domiciliares. Os prematuros são os que podem ficar mais afetados caso vier-se concretizar uma ruptura total de leite materno nos serviços do banco de leite, sublinha Esther Lopes. Se não temos leite em estoque, nós não podemos distribuir para a neonatologia. E os nossos prematuros, nossos recém-nascidos precisam disso porque leite, nesse caso, não é só alimento. Para eles também faz parte de uma terapia medicamentosa, porque o leite é considerado, leite materno é o padrão ouro, o melhor alimento para o recém-nascido. Se nós não temos isso em estoque, nós não vamos poder distribuir. Isso vai afetar diretamente aos prematuros. Nesta época festiva, dói amor, dói leite materno. O apelo é da enfermeira responsável pelo banco de leite, Esther Lopes. Nós apelamos a todas aquelas mulheres que estejam em casa, que estejam amamentando, porque o principal é ter leite para amamentar o filho e que tenham excesso, não joguem fora. Liguem para o banco de leite, nós vamos no domicílio, fazemos a recolha, processamos o leite e esse é distribuído para o recém-nascido, é claro, se o leite estiver conforme dentro dos padrões de qualidade. E o número de telefone do banco de leite é o 333 76 12. Qualquer mulher que esteja amamentando, nós apelamos que nos ajude a proporcionar a esses recém-nascidos o melhor alimento e os ajude a sair do estado de estar numa incubadora e voltarem para casa com as suas mães e festejar esse Natal com a vossa ajuda, com a vossa doação. O Hospital Agostinho Neto precisa de leite humano. O apelo para as mães que estão a amamentar, que doem leite, doem amor nesta quadra festiva, porque há vidas que precisam deste alimento considerado ouro. O programa Famílias de Acolhimento vai ser melhorado e mesmo reforçado, uma promessa do Ministro da Família, Inclusão e Desenvolvimento Social, anunciada ontem no empossamento da nova Presidente do ICA. A legislação mais clara, com foco essencialmente em crianças que estão em situação de risco e crianças com deficiência.
Sr. Procurador-Geral da República, também permita-me aqui sinalizar que as crianças que deviam ficar 1 a 2 anos nos centros de emergência infantil estão a ficar tempo muito superior à capacidade dos centros. Isto, por vezes, dificulta o normal funcionamento do centro e impede, por vezes, devido também à dificuldade da irresponsabilidade parental das famílias de acolher. Fernando Iris Freire reitera que a responsabilização parental vai ser também reforçada. Em 2024, os centros de dia vão ser alargados e devem funcionar em um horário contrário ao das escolas. Serão 16 a nível de todo o país, com financiamento do Fundo de Proteção Social, que está a ser materializado através das pequenas encomendas enviadas por imigrantes, em que uma percentagem será utilizada para financiar esse programa, e garantir maior acesso das crianças com deficiência às prestações sociais e continuar a garantirmos a todos uma educação de excelência, porque só uma educação de excelência que nos permite a cada um, e neste caso às crianças e adolescentes, aumentarem o seu horizonte e acreditarem num amanhã melhor. Empossada ontem, a nova presidente do ICA, Zaida Freitas, está em funções desde 1 de dezembro. Um ataque noturno com mísseis russos atingiu Kiev na madrugada de hoje. 50 pessoas feridas, segundo as autoridades. O presidente Zelensky encontra-se nos Estados Unidos, consegue uma ajuda do Departamento de Defesa norte-americano, mas ainda assim o presidente Joe Biden está a pressionar o Congresso para desbloquear uma ajuda suplementar que se destina parte para a Ucrânia, parte para Israel. Notícias na Rádio de Cabo Verde, no primeiro jornal, edição para hoje, 13 de dezembro de 2023. Mais informações em www.rtc.cv e na aplicação RTC Mobile. RCV, o rigor da notícia e o melhor da informação a cada hora.